pessoas, o meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje é sobre os Dias dos Pais, como educar, né, orientar, falar um pouquinho sobre tudo que existe de sensual e sedutor no mundo, né, que os pais têm que estar atentos para proteger o nosso maior patrimônio, que são as crianças, né? Pai de pet também é pet. Agora há pouco eu estava vendo o Eduardo Sabag falando no YouTube que ele ia ser pai. Aí eu entrei, minha cachorrinha vai dar cria, então eu vou ser pai. Então é super legal isso. E eu quero agradecer aos novos inscritos. Eu quero agradecer aos inscritos que já estão conosco há algum tempo, alguns desde o começo, porque nós temos atingido os nossos objetivos de doar os cães. No final do programa sempre aparece os cães para ser adotados. Então tem Sofia, o Enzo, o Tony, muitos deles já foram adotados. E no programa passado o Jean me fez uma surpresa, ele colocou uma música belíssima que fala dos cachorros. Eu entrei num pranto aqui, porque no final de tudo ele fala que eu não tenho onde morar, eu não tenho onde ficar. E no final ele fala assim, desculpa se eu fui falar te amo e saiu au au. Gente, não adianta. E eu estava falando sobre isso hoje de manhã, no café da manhã, que meu irmão é como um pai, ele é um irmão, ele é um bom marido e ele é um bom pai para as filhas dele, para as minhas sobrinhas. A gente estava no café da manhã e a gente estava falando. E estava falando essa semana também com a doutora Selma, dentista, muito amiga da gente. E estava falando assim, não, porque eu chorei e tal. E é unânime. As pessoas dizem assim, tá tudo indo bem no filme. Morreu, o mocinho tá baleado, a mocinha tá acorrentada, mas se o cachorro morrer, a gente desaba, acabou o filme. Acabou o filme. Né? O cineasta pode, o diretor pode matar todo mundo, mas não mexe com os animaizinhos que a gente sente, né? Então, isso quem é que não chora? Quem é que não chorou com o filme da Disney, o Bambi? Quem nunca? Levante a mão. Mas ser pai é muito difícil e ser pai de criança especial, criança normal, qualquer criança, gente, é muito difícil. Porque nós temos que orientar, porque eles são seres vulneráveis. E eles vêm para as nossas mãos. Eu criei, no meu último relacionamento, eu criei 3. E eles vêm para as nossas mãos e eles necessitam da nossa orientação para não errar os caminhos. E é super importante. Então, é importante, como eles são vulneráveis, é importante você conversar, você mostrar afeto, você praticar um tipo de esporte, sabe? Você mostrar as coisas que você gosta, ver as coisas que eles gostam, ter um diálogo, pegar uma curiosidade e vir conversar com a criança ou com o filho um pouco mais adulto. Olha, filho, olha, aconteceu isso, eu vi isso. O que é que você acha? E se acontecesse isso com você? E orientar, sabe? Porque muitas vezes a gente vê a mídia manipulando as nossas joias do futuro, que são essas crianças. Nós não podemos permitir essa manipulação. E para que a gente não permita, a gente tem que estar muito próximo. Sabe por quê, amigas estrelas, amigos solares, pais, hoje? Os espíritos inferiores que ainda existem no planeta, os espíritos que estão à espreita das nossas falhas e das falhas na educação dos nossos filhos, eles vão pegar e vão tentar aliciar essas crianças com droga, com álcool. É muito chato isso, sabe? Porque você vê que desde a época do colegial, a época da faculdade, eles tentam fazer com que se ache engraçado ficar bebendo durante o período de aula, tal. Tudo isso a gente tem que educar. A gente tem que orientar. Nós temos que estar sempre presentes.
Agora, um dos maiores educadores, uma religião ou uma disciplina é extremamente importante. Pode ser o budismo, pode ser o kardecismo. A gente tem que dar bons exemplos para as crianças. Nós, e também mostrar que na história da humanidade a gente tem bons exemplos. O Chico Xavier, por exemplo, que é considerado o pai da doutrina espírita, porque ele é a reencarnação de Allan Kardec, ele passou 80 anos ensinando sobre o kardecismo. E muitas vezes os espíritos nos tratam como crianças, porque às vezes, mesmo a gente sendo adulto, a gente dá umas escorregadas, porque não tem cartilha para você criar um filho, né? Não vem com manual, que nem o carro vem com manual. O filho não vem com manual. Então depende do quê? Da sua atenção, do seu bom senso, do seu amor, porque por mais que não se diga, eles sentem tudo. Ainda mais esses que vieram agora, que depois de 2020, que são as crianças índigo, cristal, e essas crianças que já vêm com muito menos karma, já vêm com muita vontade de mudar o planeta, muitos deles são veganos, já nascem veganos. Então, eles precisam de atenção, eles precisam de conhecimento para que não caiam em mãos erradas. Então, se a gente puder, por exemplo, o Chico Xavier, né? Porque o kardecismo, ele não é uma religião. Muitas vezes as pessoas falam que é uma religião. E aí acabou caindo no gosto popular como uma religião, mas é uma doutrina. É uma forma ética, moral e adequada da gente viver a vida. E aí também tem a resposta a muitas perguntas sobre o mundo espiritual. Mas é impressionante o que tem de orientação em todos os níveis para nós nos educarmos e educarmos esses espíritos que vêm em confiança para as nossas mãos. A gente combina antes no astral. Você vai, você me dá cobertura, você me dá uma dica se eu estiver me desviando do caminho. Nós temos um compromisso. Então, mesmo que a gente não lembre, o compromisso existe. Ah, eu não acredito. Não tem problema, você não precisa acreditar, porque continua existindo. Então, esse é que é o ponto. Então, mostrar, por exemplo, o Chico Xavier passou 80 anos ensinando a todos nós como se fôssemos seus filhos, crianças. Ele tinha um afeto para falar com o ser humano, para lidar com a dor do outro. Então, isso a gente treina e a gente tem que fazer com essas crianças que estão à nossa volta. Não precisa ser seu filho. Para dar um bom exemplo, para dar um incentivo, às vezes eu passo no farol e tem um adolescente trabalhando, tem um que vende água ali perto do Rodoanel, em Carapicuíba. Sempre que eu passo eu falo, é impressionante como o trabalho de vocês é bonito. Incentivar o jovem, incentivar a criança, incentivar o adolescente, incentivar os nossos filhos, os próximos, a fazer a caridade. Porque quando a pessoa começa a fazer caridade, é um sentimento tão profundo, de tanta alegria, de tanto contentamento, que ele nunca mais para. Mas depende de ver o exemplo. O chinês fala, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Não deixem, estrelas amigas queridas, as suas pequenas estrelas às soltas. Precisa verificar como é que estão as conversas deles na internet, se eles não estão sendo pressionados psicologicamente para qualquer coisa, para fumar, para mentir, para qualquer coisa. Então, nós temos que estar atentos porque eles são o futuro e eles já estão aqui. O futuro já é agora. Por isso já nascem veganos, tem aquele japonesinho que já toca piano, que é impressionante, assim como nós temos pequenos médiuns, nós temos aquela menina que ela já desenhou Jesus, Karen, eu não lembro o nome dela agora, mas nós temos crianças maravilhosas, nós não podemos perder. O Chico Xavier, por exemplo, como exemplo de pai de todos nós, né, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz nos anos 80. Depois, em 2012, ele foi escolhido como o melhor cidadão do ano. Então, são esses exemplos que, para nós, adultos, mas quem não tem ainda uma criança dentro de si, não gosta de fazer uma brincadeira,
de fazer uma coisa divertida, ir a um parque, fazer atividades conosco e com as nossas crianças. Quem é que não gosta? Então, essas crianças que tem dentro de nós também precisam de orientação, de afeto, de atenção. E é para isso que a gente vem aqui na rádio, como eu digo, mudar o olhar, acender luzes em novas estradas, avisar que o importante é orientar. Eu falo, por exemplo, tem assuntos que são extremamente... Na minha época, que eu era pequena, eu não podia falar sobre sexo, quem entregava o nenê era a cegonha. E não tinha por onde. Hoje, é muito chato o que eu vou dizer, mas eu vi uns adolescentes com uma camiseta dizendo: eu também posso ser utilizado frente e verso. Gente, pelo amor de Deus, orientem essas crianças. Orientem. Isso ficou circulando no YouTube, isso ficou circulando no Facebook, tem no TikTok, tem no Reels. Prestem atenção. Eu tenho... O tema é denso, é muito pesado. Então, eu indico para vocês a Anete Guimarães. A Anete Guimarães é uma médica, ela é de uma família espírita, ela é de uma família kardecista, mãe, pai, tio, avô, todo mundo, e ela fala sobre esse tipo de atividade sexual, que a gente tem que orientar. O maior número de infartos são causados pelos protozoários que normalmente habitam o intestino e se alojam em toda a parede do coração, e eles ficam ali, esses protozoários, essas bactérias, eles são oportunistas. E aí você vê pessoas de 20 anos, 30 anos morrendo de infarto fulminante. Por quê? Por causa desse tipo de atividade sexual. Então, é preciso tomar cuidado, porque eles se alojam nas paredes e nas artérias do coração e eles são oportunistas. Um Covid, um resfriado, uma pneumonia que a pessoa tenha, sofre um infarto fulminante. Você fala, puxa, mas era só um resfriado, era pneumonia e morreu de infarto fulminante. E isso tem acontecido em todas as classes sociais e agora não tem mais idade. O que a gente tem que entender é que a turma do andar de baixo, como diria o meu professor Rubens Sarraceni, né? A turma do andar de baixo está sempre à espreita para querer tirar a vida daqueles que amamos, para que percam a encarnação, que às vezes são inimigos de vidas passadas, desafetos, alguma coisa que ficou sem compreensão de vidas passadas. É preciso prestar atenção, é preciso orientar. Se você tem dificuldade de orientar sexualmente seus filhos, manda para um especialista, para uma psicóloga. Com o psicólogo, muitas vezes a criança fala aquilo que nunca conversou com você, mas que às vezes é uma dor que está ali no fundo. E todos nós temos uma dor. Às vezes a gente está insatisfeito com alguma coisa, às vezes a gente põe alguma coisa na cabeça que não tem nada a ver. Você fala que hoje a terapia é considerada a terapia breve, né? Você vai 2, 3 sessões, no máximo você faz um pacote e resolveu. Então, esse tipo de investimento, as pessoas investem na academia, harmonização facial, no dentista, a criança pratica um esporte, mas e a cabeça que comanda tudo? Nós temos que ter esse cuidado, prestar atenção, ficarmos muito atentos a qualquer tipo de mudança de comportamento e conversar, tentar orientar. Você não se sente à vontade, amiga estrela, amigo solar? Pede um profissional, para que essas coisas não aconteçam, para os nossos, essas estrelas novas que estão chegando para mudar a história do planeta. Quantas pessoas que naquela boate Kiss, que foi tão orientado que algumas pessoas não fossem, quantas pessoas tinham ali que iam ser muito ilustres. E o invisível trabalha. Então, nós temos que estar atentos. Falando de pai e de mãe, eu quero salientar a nossa surfista, que foi a Fadinha, e veja como é importante a participação do pai e da mãe. Ela ganhou um skate, esse filme está no YouTube, que é para quem quiser assistir, coloca a Fadinha no início da carreira dela de skate, e ela só caía. Tinha 3 degraus, e ela foi. Uma vez caiu, 2 vezes caiu, 3 vezes caiu, tombão assim, tombaço. Aí ela estava vestida com uma roupa de fadinha. E a mãe falou para ela, eu vou colocar as asas em você,
você não vai cair mais, porque fada voa e você não vai cair mais. E tá aí o resultado. É um elogio, gente. Muda a vida de uma criança. Uma criança é uma folha em branco para escrever a história, sabe? E tá na sua mão, na sua responsabilidade. Você se comprometeu. Eu tenho outro exemplo que eu dou às vezes, que é do Nikola Tesla, né? Que é... Hoje nós só temos carros elétricos por causa dele, e ele, junto com Thomas Edison, criou a eletricidade. Então, ele estava estudando numa escola e o diretor chamou a mãe e disse assim: olha, você pode, por favor, tirar seu filho dessa escola? Eu sei que o assunto é delicado, mas assim, seu filho é muito burro. Ele não tem que estar nessa escola. Sabe por quê? Essa escola é só de gente muito abastada, de gente muito rica. Serão futuros engenheiros, inventores, cientistas. E o seu filho não tem condição de acompanhar. E ela disse, mas o que acontece? Ah, ele não acompanha, ele tem limitação intelectual, ele é burro. E o que ela falou para o Nikola Tesla? Que ele virou um dos maiores cientistas que a gente conhece. Ela disse para ele. Ele disse, mãe, o que foi que o diretor queria falar com a senhora? Ele disse assim, filho, eu vou ter que tirar você dessa escola. Sabe por quê? O diretor falou que essa escola, ela é muito pouco para você. Você é muito inteligente. E como você é muito inteligente, eu tenho que mudar você de escola. Porque as pessoas não conseguem te acompanhar. E mudou ele de escola. E ele foi quem? Nikola Tesla. Agora imagina se ela tivesse dito para ele que estava tirando da escola porque ele não acompanha a turma, porque ele tinha uma limitação intelectual. Então veja o tamanho da responsabilidade que a gente tem ao educar. Então, o Nikola Tesla tinha tantos projetos, tantas invenções, e como ele não tinha dinheiro, conforme ele ia mudando, ele era muito avançado para aquele tempo, né? Como ele não tinha dinheiro, ele ia mudando de casa, ele deixava os projetos, ele falava assim, eu volto para buscar, porque ele tinha certeza que algum dos projetos dele ia decolar, ele ia ter dinheiro e ele ia voltar para resgatar o seu projeto. A Gestapo, os alemães, quando ele estava nos Estados Unidos e souberam do falecimento dele, a Gestapo foi que chegou antes e roubou muitos projetos até que a CIA chegasse e controlasse toda a situação para que não fossem roubados mais projetos. E hoje você vê que nós temos aí jovens executivos que dominam, como Facebook, Instagram, Google, Apple. São todos adolescentes que vêm com genialidade e muitos deles estão ainda trabalhando em cima das teorias do Tesla. Então, a gente orientar é mais barato do que correr atrás do prejuízo. Nós temos que tomar muito cuidado. Se hoje é um dia dos pais, se você é um pai que é interativo, que coopera, que trabalha e que ajuda no desenvolvimento do seu filho, parabéns. Porque não é fácil. E é por isso que vocês foram escolhidos. E é por isso que esses espíritos nobres escolheram vocês para ser os pais. Oriente. Muitas vezes os nossos filhos, afilhados, eles ficam chateados. Né? Eu tenho uma afilhada, eu falei para ela, você pode ficar chateada comigo, mas aquele que cruzar no seu caminho, eu te defendo. Então, esse é o papel da gente que diz madrinha. E esse é um compromisso que basta salientar o seguinte, quando você se compromete, quando você diz assim, eu aceito ser madrinha e eu vou cuidar do seu filho na sua falta, eu vou ser a segunda mãe dele. Não é só encarnado que está ouvindo, tem desencarnado também. E se você não cumprir a sua palavra, você vai responder por isso. Questão de uns meses passados, eu me formei como terapeuta multidimensional que trabalha com seres de outras orbes, fazendo realinhamento dos chakras, fazendo eliminação de traumas de vidas passadas e acordos
A gente, às vezes, vai fazer uma sessão de terapia e, para eliminar os acordos que a gente fez, eu vou te amar para toda a vida, eu vou te amar por toda a eternidade. Cuidado com esses compromissos, porque quando você os assume, você está assumindo perante a espiritualidade, perante a luz, mas também perante os inimigos. Eu sempre lembro que o Divaldo Franco, quando viu Máscara de Ferro, falava assim: onde é que eu errei agora? Que foi que eu fiz que não era correto, não era disciplinado, que esse cara aparece? Agora, aparece muita gente, que muitos de nós não tem evidência para ver. Então, cuidado com os compromissos que se assumem. Não é só aquele que você assina o papel, vai no cartório. O compromisso que vocês têm com os filhos de vocês, certamente, no horário do sono, vocês foram tirados do corpo e falaram: você aceita? Aceita. Esse é o desafio, você aceita? E tá aí. O desafio está com vocês. Então é preciso a gente entender qual é a gravidade disso. Eu vejo um monte de pai que não quer pagar R$ 300 de pensão. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem quanto custa uma criança? R$ 300 não dá para nada. Eu pago R$ 400 a escolinha do meu cachorro, para ele não ficar em casa. Quando dá o horário, ele me chama de manhã e já vai para a porta para ir para a escolinha. Que eu tenho um que tem 7 meses e tem um que tem 13 anos. Tem o Pablito Sebastião. É um compromisso. Ou vocês pensam que com os animais também não é compromisso? É, e as penas são duras, porque todo aquele que é vulnerável, todo aquele que vem para as nossas mãos para que nós orientemos, é nossa responsabilidade. Então, se o animal é vulnerável e você pega um animalzinho e depois tem gente que larga na estrada, amarrado em algum lugar. Ah, gente, pelo amor de Deus, como é que se faz uma coisa dessas? O que é que você quer da vida, pessoa, que faz esse tipo de coisa? O que é que essa pessoa quer da vida? Tá pedindo emprego, trabalho, casa nova, marido, ganhar na Mega Sena, porque se sente desprovido de defender a si mesmo e faz isso com os animais. Então é preciso tomar cuidado. Nós temos que dar palavras de incentivo para essa juventude. Nós temos que ser afetivos, ter compaixão e entender. Pai de deficiente, às vezes você vê só a mãe cuidando. Por favor, mesmo que se separe, a criança continua tendo mãe, tendo pai. E muitas vezes você vê só a mãe com essa carga, não é? Então a gente tem que prestar atenção, porque todos esses são compromissos, fazem parte da disciplina, da moral, e vocês serão estrelas amigas, amigos solares cobrados por isso. Então, para você que está em franco desenvolvimento, que é um pai maravilhoso, que hoje tem seus filhos ao seu lado, saudáveis, estão estudando, você se preocupa com a escola, com a saúde, com o lazer deles, com a cultura, eu quero te dar os meus parabéns. E eu digo hoje, parabéns para o meu pai, onde quer que ele esteja, porque meu pai e minha mãe sempre procuraram me dar a melhor educação. Eu sou muito grata. E para vocês, pais maravilhosos, eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Paz. Fiquem na luz. Namastê.